Voltei e se liga nisso. Quem é veterano sabe que a Nintendo começou nos arcades e não nos consoles de mesa ou portáteis. Por isso, hoje é o dia de saber toda a história e evolução da Nintendo nos jogos. Por exemplo, 9 de junho de 1981 foi lançado o arcade, em tese, o primeiro console de videogame da Nintendo. Ele veio com Donkey Kong, mas não era caseiro e ficava hospedado em lojas, shoppings e perto de escolas. Então as pessoas tinham que sair de casa para ir lá jogar. 1 de junho de 1977 saiu seu primeiro console de mesa, o Color TV Game 6, em parceria com a Mitsubishi. Sim, a empresa de carros. Seu principal jogo foi Pong e mais 6 variações do mesmo. Por causa do sucesso do console, teve outras versões. Em 1 de junho de 1978, Color TV Game 15, 8 de junho de 1978, Color TV Game 112, uma variação dedicada à corrida. Em 23 de abril de 1979, Color TV Block Kuzushi, a variação mais estilosa que eu já vi. 17 de agosto de 1980, Computer TV Game, um console genérico e pouco popular para a época. E é claro, depois disso tivemos o primeiro console portátil da Nintendo, lançado em 28 de abril de 1980, Game & Watch. Foi uma série de videogames com vários estilos, entre ele um com 2 controles, um com tela transparente e 2 telas, que inspirou o DS. E uma curiosidade para vocês, a inspiração foi de Konpei Yokoi. Um dia ele estava andando de ônibus e ele viu um japonês brincando com calculadora. Daí ele pensou, caramba, eu acho que eu posso fazer algo com isso. E aí ele teve a grande ideia de lançar esse videogame que usava a mesma tela, só que dessa vez dedicada para jogos. Principais jogos: Donkey Kong, Mario Bombs Away, Mickey Mouse e Zelda. Ciruda no Denjutsu. Porém, o trágico crash dos games aconteceu. Um evento marcado por jogos genéricos e de péssima qualidade, feitos apenas para ganhar dinheiro fácil. Tivemos o fiasco também do jogo ET, mas isso é história para outro vídeo. A crise durou de 1983 a 1985. O Japão, porém, não passou pela crise. Por isso, em 5 de junho de 1983, Family Computer, ou Famicom, foi lançado. Essa foi a primeira versão exclusiva para o Japão. Curiosidade para vocês? 2 anos depois, em 1986, Nintendo lança Famicom Disk System, um trambolhão que aumentava o poder do videogame. Tipo assim, do nada. Principais jogos do Famicom japonês: Mario Bros, Pac-Man Land e Baseball. 18 de outubro de 1985, Nintendo Entertainment System, ou NES, foi lançado. Essa foi a segunda versão e mais famosa também, lançada nos Estados Unidos. Como não pode faltar a curiosidade, no relançamento do NES Mini, a Nintendo produziu 2 versões, com jogos exclusivos para cada país. Agora o NES teve como principais jogos Super Mario Bros, Metroid, Mega Man e Icarus. Uma outra versão foi lançada, mas dessa vez bem parecida com o estilo Slim, que foi o New Style NES. 21 de abril de 1989. Game Boy. Mais uma vez, a Nintendo teve a sacada de reaproveitar tecnologia antiga. Dessa vez, as usadas em visor preto e verde da década. Isso revolucionou os portáteis, trazendo novas possibilidades de produzir jogos, apesar de ser uma tecnologia muito ultrapassada. É curiosidade que vocês querem saber, né? Beleza, então. Esse videogame foi tão popular que teve uma vida útil de 11 anos, uma das maiores já registradas, sendo descontinuado só em 2001. Você tem ideia, foi na época que tava saindo Game Boy, cara. Game Boy Advance. Principais jogos: Tetris, Super Mario Land, A Lenda de Zelda, Link's Awakening. Suas atualizações foram Game Boy Pocket, menorzinho, lançado em 21 de junho de 1996, depois, 14 de abril de 1998, Game Boy Light, com luz. 21 de outubro de 1998 também, Game Boy Color. Dessa vez veio com cores, coisa que já devia ter acontecido desde o início. E aqui eu abro um espaço, galera, para dizer: a Nintendo só faz o que faz porque algumas pessoas não entendem perfeitamente o que compram. Senão não aceitaria o Switch vir com gráficos mais fracos, Game Boy vem sem cor, ou até mesmo sem luz, como o Game Boy Advance, sendo que na época já existia o GBA com luz. Sacanagem isso, pô. Curiosidade: existe um Game Boy que sobreviveu à Guerra do Golfo, e a curiosidade é, ele funciona até hoje, e foi exposto no museu. Já estava na hora da Nintendo atualizar seu console de mesa. Com o sucesso que foi o NES e o Famicom, 21 de novembro de 1990, chega ao mundo Super Famicom, um novo console de 16 bits. Street Fighter 2, Super Mario World e A Link to the Past foram os principais jogos desse console. Mas é claro, em 23 de agosto de 1991, chega o Super Nintendo. E ele chega no ocidente para a alegria de todos. Não precisa nem dizer que foi um fenômeno, né? Ah tá, vocês estão esperando a curiosidade. Esse foi o último videogame que a Nintendo fez
com versões diferentes para cada país. Outros modelos de atualização: 21 de outubro de 1997, o New Style Super SNES. É a mesma coisa que ele fez com o Nintendinho, lançou uma versão Slim. E em 27 de março de 1998, Super Famicom Junior, uma versão menorzinha, tipo como se fosse um Famicom Mini. 24 de abril de 1995, Satellaview. Em 1995, foi anunciado um acessório para o Super Nintendo que iria revolucionar mais ainda o mundo dos games, chamado de Satellaview, ou também conhecido como BSX. Um acessório que seria um modem via satélite que daria ao Super Nintendo a capacidade de se conectar a uma rede e baixar jogos e outras coisas. O acessório custava cerca de 14.000 iens e vinha juntamente com um cartucho com capacidade de 8 MB. E a partir do acessório, você poderia baixar jogos unicamente feitos para ele e até mesmo ler revistas online disponibilizadas pela própria Nintendo. Excelente explicação do canal NeoTerry Show. 21 de abril de 1995, um triste momento para a Nintendo. Virtual Boy chegou com a ideia inovadora, porém pessimamente executada. 3D sem óculos, uma espécie de 3DS com VR, ninguém entendeu muito bem, que não vendeu muito e não caiu no gosto da galera. Principais jogos: Wario Land, Mario Clash, 3D Tetris. Curiosidade: vocês lembram do Gunpei Yokoi? Beleza. Esse foi o maior fracasso da Nintendo. Tanto que Gunpei Yokoi, pai do Game Boy, Game Watch e do Virtual Boy, foi demitido depois desse erro. Muito triste, né, Gunpei? Poxa. 23 de junho de 1996, Nintendo 64. Esse foi o momento do verdadeiro 3D. Na época, muitos especulavam se a Nintendo traria Mario para o 3D. E a resposta foi dada no lançamento do Nintendo 64. A título de curiosidade, foi nessa geração que tivemos a polêmica do Nintendo PlayStation, parceria fracassada da Big N com a Sony. E também, para não pagar royalties para a Sony, a Nintendo fez cartuchos ao invés de CDs, o que fez com que o novo console não vender tanto, por não adotar a novidade. Principais jogos: Super Mario 64, Star Fox 64, Banjo-Kazooie e Ocarina of Time. 21 de março de 2021, Game Boy Advance. Meu console preferido, né, galera? Joguei muito nele, assisti alguns filmes como Shrek, Espanta-Tubarão. Sim, esse console fazia essas coisas. Apesar disso, ele ficou apenas 3 anos como exclusivo, mas não deixou de ser popular. Olha a curiosidade vindo: o Game Boy é praticamente um Super Nintendo melhorado. Por isso, a maioria dos jogos de NES e de Super SNES foram portados para ele, o que ajudou a sua biblioteca gigantesca de jogos. Principais exclusivos e portes: Minish Cap, Mario Kart, Super Circuito, Kirby Amazing Mirror. Portes: Super Mario Bros 1, 2, 3 e Mario World, A Link to the Past mais Force World, Street Fight Alpha. Alpha no Barugo Dash. 14 de fevereiro de 2003, Game Boy Advance SP. Esse veio com luz. A ideia era surfar no hype do DS, que seria lançado um ano depois. E também homenagear os modelos anteriores, como o Game Boy, no formato quando ele estava aberto. Depois tivemos o Game Boy Micro, 13 de setembro de 2005. É uma edição opcional e pessoalmente pouco interessante. 14 de setembro de 2001, GameCube. Curiosidade: o melhor Smash Bros. No videogame pouco popular por causa do PlayStation 2. Sim, galera, nessa época o PlayStation 2 tinha sido lançado e ele estava dominando tudo. Não sobrou nem pro Xbox. Mas esse videogame recebeu bons jogos. Entre eles, Resident Evil 4, que na época foi considerado o melhor graficamente, Metroid Prime, o primeiro jogo 3D de Metroid, e Super Smash Bros. Melee. Então foi o que eu disse, o melhor Smash Bros. De todos, considerado pelo público e pela crítica. 16 de novembro de 2001, Pokémon Mini. Tá aí um videogame que, se eu não tivesse pesquisado, eu nunca saberia da existência. Curiosidade: ele é o antecessor daquele acessório para DSi de Pokémon Gold e Pokémon Soul Silver Version, o Pokéwalker. Principal jogo, Pokémon, é claro, né? Quer dizer, não sei se vocês estão ligados, mas Pokémon, né? Vai vendo. Será? 21 de novembro de 2004, Nintendo DS. Esse é um clássico dos portáteis de touch e com certeza inovou muito, superando em vendas até mesmo o saudoso PS. Principais jogos: New Super Mario Bros. Joguei muito. Kirby's Quick Squad, o primeiro jogo que eu zerei na vida. Zelda Spirit Tracks, pra mim o melhor Zelda de portátil. Pokémon Black and White, o Pokémon com a história mais profunda de todos. Atualizações: dia 2 de março de 2006, sua primeira atualização foi o DS Lite. 1 de novembro de 2008, saiu o DSi. E logo em seguida saiu o DSi XL, 21 de novembro de 2009. Ambos os dois modelos saíram com uma atualização mais digna, sendo possível acessar a internet, baixar jogos pelo DSiWare e ainda tinha edição de câmera, podia tirar umas fotos divertidinhas. 19 de novembro de 2006, Nintendo Wii. Aqui eu abro novamente um parênteses para a genialidade da Nintendo com o Wii, reciclando o processador do GameCube e fazendo algo novo com sensor de movimentação,
o videogame foi focado no público casual. Melhor estratégia de todas. O que fez com que o videogame vendesse mais de 170 milhões de unidades durante toda a sua vida, sendo descontinuado apenas em 2012. Curiosidade: nessa época a Nintendo desistiu de competir por gráfico. É uma pena, mas se dedicou bastante a trazer excelentes jogos, como principais Super Mario Galaxy 1 e o 2, Zelda Twilight Princess, Wii Sports, Zelda Skyward Sword, New Super Mario Bros. Wii, piada interna. Kirby Epic Yarns, 7 de dezembro de 2012, saiu uma versão mini, sem internet e sem serviços online, apenas o videogame. 26 de fevereiro de 2011, Nintendo 3DS. Esse foi um clássico dos portáteis que veio para provar que a Big N não tinha desistido do 3D. Principais jogos: Super Mario 3D Land, Ocarina of Time 3D, Kid Icarus Uprising, Super Smash Bros. for 3DS, Resident Evil Revelations, Kirby Triple Deluxe. Esse teve várias variações, entre elas 3DS XL, 28 de junho de 2002, mais grande, 2DS, 12 de junho de 2013, meio sem sentido, New 3DS, 11 de outubro de 2014, melhorar o seu desempenho, New 3DS XL, 13 de fevereiro de 2015, mais novo, mais grande, New 2DS XL, 15 de junho de 2017, mais novo, mais rápido, meio sem sentido, porém esse modelo foi um dos mais bonitos. 18 de novembro de 2012, Nintendo Wii U. Teve pouco apoio das thirds, mas muitos exclusivos de peso. Entre eles estavam Mario Kart 8, muito bom, Zelda Wind Waker HD, muito bonito, New Luigi U, uma nova ideia que a Nintendo implementou para o aniversário em comemoração ao ano do Luigi, Donkey Kong Tropical Freeze, muito bom. Curiosidade, foi o terceiro grande projeto da Nintendo que não deu muito certo. Primeiro foi o Virtual Boy, segundo foi o GameCube. Mesmo assim, a Nintendo não desistiu e foi rumo ao seu próximo grande sucesso, que falaremos daqui a pouco. 10 de novembro de 2016, NES Classic Edition Mini. E também temos o Famicom, que foi lançado no mesmo ano, muito nostálgico. Curiosidade rápida: no relançamento do NES Mini, a Nintendo produziu duas versões com jogos exclusivos para cada país. E dessa vez ela fez o mesmo, porém com jogos que já vinham dentro do console, obviamente. Now you're playing with power. E aqui eu abro o meu momento jabá para pedir para você se inscrever no canal se você está gostando até aqui. Ainda tem muito mais história, então continua acompanhando. Temos vídeos também aqui sempre no canal, falando de outros temas, geralmente sobre a Nintendo, evoluções, curiosidades e muito mais. Então se você achar legal, se inscreve aí no canal. Tamo junto, bora continuar. 29 de setembro de 2017, NES Classic Edition Mini, também com sua versão japonesa Mini, lançado no mesmo ano, tendo novamente os principais jogos lançados para o videogame da época, como Mario World, A Lenda de Zelda, A Link to the Past e outros como Contra. Now you're playing with power. Super power. 3 de março de 2017, Nintendo Switch. O grande sucesso contemporâneo da Big Ultra N, dessa vez ela mudou a sua estratégia, com foco no modo portátil, sendo possível jogar na TV também. Algo que já existia, mas foi muito bem feito aqui. Curiosidade: a Nintendo reaproveitou ideias e criou tendências. E fez o mesmo com o Switch, que nada mais é do que o Nintendo Wii U portátil, e a ideia foi inspirada no que foi o 3DS. Sim, o 3DS, que tinha o 3D no nome, mais para vender do que para ser prático. O que foi uma sacada genial da Super Big Ultra N. Concorda comigo? Principais jogos: Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, GTA Trilogy, sim, esse jogo saiu pro Switch, Kirby and the Forgotten Land, Luigi Mansion 3, Splatoon 3, Animal Crossing, Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Let's Go Pikachu. Atualizações: 2018 Switch versão 2, mais bateria, 2019 Switch Lite, menor e mais portátil, 8 de outubro de 2021 Switch OLED, tela maior em alta definição, 13 de novembro de 2020 Game & Watch Super Mario Bros. Esse foi um clássico dos portáteis relançado para o aniversário de 35 anos de Mario. Ele recebeu 4 jogos na memória, ele tinha a possibilidade de ver as horas, porque Game & Watch, ver as horas. Veio com 4 games na memória, entre eles Super Mario Bros, Mario Bros 2 Lost Levels e uma versão do jogo Vermini, com Mario substituindo a cabeça do personagem original. 12 de novembro de 2021, Game & Watch The Legend of Zelda. Esse foi um dos clássicos portáteis relançado para o aniversário de 35 anos de Zelda. Sim, eu estou me repetindo, mas o personagem mudou. Que também veio com 4 jogos na memória e a possibilidade de, olha só, ver as horas. Jogos foram Zelda 1, Zelda 2,
Link's Awakening e uma versão do jogo Vermine com o Link substituindo a cabeça do personagem original. Galera, esse foi um vídeo muito especial pra mim, tá? Eu gosto muito da história da Nintendo, como ela revolucionou. Ela cometeu alguns erros no passado e ainda faz alguns erros, mas é uma empresa muito incrível. Eu acho que pra mim ela tá pau a pau com a Marvel, em termos de produzir coisas criativas e novas todos os anos. Mas eu gostaria de saber sinceramente de você. O que você acha dessa empresa? Qual foi a sua motivação para ver essa grande história com curiosidades e evolução? Não se esqueça de deixar o like se você gostou. E muito antes que eu me esqueça, eu sou o Lucas, vou ali e já volto.